Olá, meu nome é Vanessa Copete Cravo, sou especialista em regulação da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, e é um prazer estar aqui hoje no Fórum Virtual Mulheres Especialistas em TIC de 2024, organizado pela 5G Américas, e agradeço ao José Otero pelo esse convite e pelo prazer de poder estar aqui e dividir com vocês, então, as atualizações do Regulamento de Segurança Cibernética da Anatel. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação e a gente já começa a nossa conversa. Bom, pessoal, então realmente é um prazer poder conversar aqui com vocês sobre esse tema, né? Nós temos várias novidades da Anatel e vou conversar, então, contar um pouquinho para vocês o que que a gente está trabalhando. Então, né, fazer um pouquinho de contexto. Segurança cibernética Anatel, então, ele é concebido, né, como um eixo habilitador de transformação digital, e isso obviamente não é apenas uma visão da Anatel, mas uma visão de todo o Brasil. Inclusive, se a gente for, né, consultar a própria estratégia brasileira de transformação digital, existe lá o pilar que reconhece, então, segurança cibernética como um eixo habilitador da transformação digital, né? E, obviamente, a transformação digital não é um fim em si mesmo, mas justamente um meio para que o nosso país, né, possa desenvolver e, com isso, então, gerar o bem-estar de toda a nossa população. No âmbito da Anatel, esse tema, segurança cibernética, ele também é revestido por essa concepção estratégica. Inclusive, existem duas iniciativas específicas no plano estratégico da Anatel de 2023 a 2027. A primeira delas, então, ela vem com essa, digamos assim, essa pegada mais de proteção de infraestruturas críticas, né, reconhecendo os riscos cibernéticos como um dos riscos principais que precisam ser adequadamente gerenciados por quem detém essas infraestruturas críticas, e para isso, então, existe uma iniciativa específica, que é a iniciativa 7 no nosso plano, justamente aí buscando uma maior proteção dessas infraestruturas que são essenciais para a nossa vida em sociedade, e também um aumento da proteção contra essas ameaças, que são as ameaças que cada vez mais se tornam presentes e crescentes com a realidade da transformação digital. Outra iniciativa importante é a iniciativa estratégica 17, que fala do zelo pela prevenção contra as fraudes no ecossistema digital. Então, nós temos especificamente aqui um objetivo de reduzir golpes e estelionatos digitais, né? A vida migrou para o mundo virtual e, com isso, também as fraudes também migraram, né? A gente sabe que fraudes existem desde que o mundo é mundo, mas obviamente elas também acompanharam essa tendência de transformação e migraram para esse ambiente. E o objetivo dessa iniciativa também, além dessa redução e ao mesmo tempo aumentar a confiança dos usuários, né, na tecnologia, para que eles possam realmente usufruir de todos os benefícios que todas essas tecnologias oferecem, né? E essa concepção de que realmente não basta só levar as infraestruturas, né? É necessário mais que infraestrutura, é necessário ter as habilidades digitais necessárias para que né, para que toda a população realmente possa usufruir, né? E isso envolve letramento digital, ter consciência dos riscos, né, a que nós somos expostos nesse ambiente, e claro, diferentes populações enfrentam diferentes riscos nesse ambiente. Por exemplo, uma criança que, obviamente, hoje, né, a grande maioria também tem acesso, até para fins mesmo educacionais, elas estão expostas a alguns tipos de riscos. Mulheres, né, e meninas também são expostas a outros tipos de risco, e todos esses riscos, primeiro, essa população ela precisa conhecer esses riscos e também depois ela ter conhecimento sobre aquelas medidas que podem ajudar a tornar a sua navegação, né, a sua vida digital, a vida, né, em todas essas benesses digitais, né, todas que a gente usufrui todo dia, mais segura, né? E aí sim a gente fala realmente em conectividade significativa. A Anatel ela atua em segurança cibernética já há muitos anos e sobre diferentes perspectivas, né, reconhecendo aí como um evento multifacetado e multidisciplinar, né, transversal, tanto abrangendo diferentes ramos do conhecimento e todos os setores da sociedade. Nós atuamos através de regulamentação,
que a gente vai conversar daqui a pouquinho, inclusive ver quais são as novidades, as atualizações que foram recentemente feitas, especificamente em termos da nossa normatização. Também trabalhamos sobre a esfera de conformidade e homologação, olhando para os equipamentos, para a tecnologia, e finalmente esse olhar, então, para a conscientização, reconhecendo o quão importante também é focar nas pessoas, né? E no caso, na população. Então, já adentrando no regulamento, o regulamento ele foi aprovado no final de 2020. No âmbito do Brasil, ele foi o segundo setor específico a ter regulamentação dedicada de segurança cibernética, e esse processo de regulamentação no âmbito do setor, ele começou em 2017, né? Então, assim, embora tenha sido aprovado em 2020, ele entra na agenda regulatória da Anatel para a agenda de 2017 e 2018. Em 2018, é feito um estudo, né, elaboração de uma análise de impacto regulatório, e finalmente, em 2020, a gente tem a edição do regulamento. Nesse regulamento, então, a gente pode dizer que ele né, formado aí por 4 blocos importantes. Então, eu tenho um bloco relacionado aos princípios, outras diretrizes, mais um bloco referente às obrigações, que são um conjunto de controles que foram estabelecidos de forma assimétrica para algumas prestadoras, e, finalmente, a governança. A governança, ela justamente diz respeito a criar um fórum, né, que foi chamado de Grupo Técnico de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestruturas Críticas. Na Anatel é o GT Cyber, e esse grupo justamente ele vai ser responsável por ser realmente um local em que o setor pode discutir essas questões, pode avançar em determinados estudos, avançar também em delimitações de forma de implementação do regulamento. Em termos de princípio, né, o regulamento vai estabelecer a questão da autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, que são é, 3, né, dos pilares reconhecidos de segurança da informação. Além disso, ainda aponta a questão da diversidade, né, muito atrelada à diversidade de fornecedores, integridade, interoperabilidade, prioridade, responsabilidade e também a transparência. E já na diretrizes, traz um conjunto, então, de orientações que devem guiar a atuação dos atores no setor de telecomunicações, e vai falar, então, por exemplo, que esses atores eles têm que adotar normas, padrões e boas práticas nacionais e internacionais no âmbito de segurança cibernética, devem atuar com responsabilidade, zelo, transparência, a questão da importância da disseminação de uma cultura de segurança cibernética, justamente reconhecendo a importância das pessoas, a importância das pessoas serem sensibilizadas e também delas, após essa sensibilização, realmente adotar um comportamento mais seguro. Além disso, uma questão já, né, relacionada muito à questão da identificação, proteção, detecção, resposta, né, e recuperação de incidentes, já com esse olhar específico, né, para como responder e tratar um incidente, a cooperação entre os diversos atores, que é fundamental, né, não é só o setor privado, que isoladamente não consegue resolver o problema, nem apenas o setor privado, que detém e opera infraestrutura crítica, né? Precisamos de todos os atores, mais o aporte da academia, para que a gente possa realmente, né, ter condições de enfrentar os desafios que se colocam, e cada vez mais, né, com inovações tecnológicas, surgem outros desafios a serem endereçados em termos de segurança cibernética, né? Um ambiente bastante dinâmico, em que cada dia novas ameaças surgem, novas vulnerabilidades são descobertas e exploradas, e por isso essa cooperação ela é fundamental. Além disso, né, um aspecto bastante importante que fala, regulamenta expressamente a questão do respeito e promoções dos direitos humanos e garantias fundamentais, né, e aqui ele vai, inclusive, mencionar expressamente o direito à privacidade, o direito à proteção de dados, e também o incentivo à adoção dos conceitos Security by Design e Privacy by Design no setor. Quando a gente fala em termos de imputação aos agentes, desse conjunto, né, de normas que foram trazidas pelo regulamento, é importante entender que os princípios e as diretrizes eles se aplicam a todo e qualquer ator no setor de telecomunicações. Então, todas as prestadoras são obrigadas a atender estes princípios, essas diretrizes. Porém,
reconhecendo a necessidade de ter um controle mais próximo, né, da agência sobre determinadas prestadoras, justamente pelo papel delas para o ecossistema brasileiro digital, para as redes brasileiras, a Anatel decidiu, de forma assimétrica, impor, então, um conjunto de obrigações ex antes, que nada mais são de que controles adicionais, que foram inicialmente impostos às prestadoras que não são caracterizadas como prestadoras de pequeno porte, abrangendo então esses grandes grupos econômicos que atuam no setor e que, obviamente, não só têm um número muito expressivo, né, de consumidores que são seus clientes, mas que têm redes bastante robustas, né, com uma grande representação dentro do ecossistema brasileiro de telecomunicações. Nesse sentido, os controles impostos, eles focam, por exemplo, na necessidade de uma governança específica e adequada de segurança cibernética no âmbito da empresa, e, portanto, cada uma dessas empresas prestadoras, elas precisam ter uma política de segurança cibernética. Além disso, tudo que é possível de ser publicizado dessa política, então, ele deve estar disponível no site da empresa para conhecimento da sociedade, da população e do próprio mercado. Além disso, a Anatel precisa ter um diagnóstico dos incidentes que ocorrem no setor e, por isso, ela estabeleceu a notificação mandatória de incidentes relevantes. Também reconhecendo a necessidade de criar um ecossistema de compartilhamento de informações, porque o incidente que uma prestadora enfrenta hoje, né, a exploração de uma vulnerabilidade em uma prestadora, pode ser a situação de outra prestadora no dia seguinte. Então, reconhecendo essa necessidade desse compartilhamento de informações, também foi estabelecida uma obrigação de compartilhamento de informações entre prestadoras, um compartilhamento que ele foge aos olhos do regulador, justamente para que as prestadoras se sintam confortáveis em compartilhar entre elas essas informações. Focando também um pouquinho em tecnologia e na cadeia de suprimentos, que nós sabemos que é também um dos grandes alvos das ameaças e dos riscos cibernéticos. Olhando então para essa cadeia, foi estabelecido que as prestadoras elas só podem contratar, né, de fornecedores que também possuam uma política de segurança, ou seja, também façam a governança de segurança cibernética de uma forma harmônica, alinhada aos princípios que o nosso regulamento traz. E, além disso, eles também têm que passar por um processo de auditoria independente, periódica, e reportar, quando requisitado, essas informações à agência. Além disso, também existe uma outra obrigação que se refere ao equipamento, né? Reconhecendo também que uma vulnerabilidade bastante comum se refere ao processo de autenticação desses equipamentos. Então, já vem no próprio regulamento um controle adicional de alteração da configuração padrão, para que ela não fique, né, justamente nessa configuração de fábrica dos equipamentos que são deixados na casa dos consumidores. Além disso, a exigência de que essas prestadoras realizem ciclos de avaliação de vulnerabilidades com frequência e também encaminhem esses dados à agência. E, por fim, que elas enviem informações sobre infraestruturas críticas, também reportem esses dados para a agência. Pois bem, agora já depois dessa contextualização do que o regulamento em 2020 previu, é importante dizer que, ao mesmo tempo que o regulamento estabeleceu essas questões, a própria decisão que aprovou o regulamento, ela reconhece a necessidade de que se iniciasse um processo paralelo de rediscussão da expansão ou não desses controles ex antes para outras prestadoras. E esse processo ele foi conduzido no âmbito do GT Cyber, e finalmente a gente tem o resultado desse processo com a atualização do regulamento que foi aprovada, então, numa sessão do Conselho Diretor da agência em 4 de julho, ou seja, né, a gente está em apenas 3 meses da decisão que promoveu essas alterações. O que foi alterado nessa primeira revisão do regulamento? Então, primeiro foi expandido o controle
esse conjunto de controles ex ante, então não só essas prestadoras ou esses grupos econômicos de prestadoras que não são de pequeno porte são, digamos assim, abrangidas por essas obrigações, mas agora, além disso, reconhecendo o papel crítico de determinadas infraestruturas nas nossas redes, então esse controle ele foi estendido para as operadoras de cabo submarino com destino internacional, para todas as prestadoras de serviço móvel que detêm rede própria e também para operadoras de rede que vão ofertar tráfego em mercados de atacados e que também pertencem a grupos econômicos que têm poder de mercado significativo. Então, com isso, a gente abrange aí três infraestruturas que são críticas para as redes, com papel altamente relevante, porém mantemos a simetria que foi estabelecida desde o início, né? Mas muito importante ressaltar que é um ecossistema no Brasil bastante peculiar. Nós temos mais de 22 mil prestadoras, né? Que prestam os serviços abarcados pelo regulamento. E dessas 22 mil, então, um pequeno conjunto, que hoje totalizam 23 empresas, elas são objeto desse controle mais próximo e prévio perante a agência, né, justamente pelo papel relevante que elas desempenham. Além disso, alguns ajustes pontuais foram feitos. O primeiro deles é que, caso alguma prestadora, mesmo que ela seja de pequeno porte, né, ela tenha um incidente de segurança que demande a notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, por ter ocorrido uma violação com o direito do titular, a Anatel também precisa ficar sabendo, porque obviamente é no nosso máximo interesse, né, de ter esse diagnóstico do que acontece no setor, inclusive com relação à violação de dados pessoais. Além disso, com relação ao artigo 7º, que é justamente o artigo que olha para a cadeia de sofrimento, né, escutando o setor regulado, não só as prestadoras, mas também a indústria, né, foi colocado uma exceção para que realmente permitisse a contratação de startups e que talvez ainda não estejam no momento de ter toda a realização, né, de processos de auditoria independentes, mas ainda assim permitindo que prestadoras pudessem contratar startups, obviamente com as qualificações da lei, né, e não prejudicando assim a inovação então de produtos e serviços no mercado de cibersegurança, mas obviamente nesses casos a prestadora então ela precisa se responsabilizar por observar então todas as normas associadas e também pela adequação da sua solução, né, da solução que está sendo contratada às suas redes e aos seus consumidores. Além disso, como eu comentei anteriormente, existe um controle que ele foi estabelecido pensando naqueles equipamentos que ficam na casa do usuário, que são justamente aqueles equipamentos que fazem a nossa comunicação ali da nossa casa e permite que a gente possa ter acesso à internet, né? E esses equipamentos, então, também foi estendida essa obrigação a toda e qualquer prestadora, porque toda vez que ela vai na casa né, do consumidor para instalar a sua rede, né, e instalar esse equipamento, ela tem a oportunidade de fazer essa alteração dessa configuração, permitindo então que na rede aquele equipamento então ele esteja protegido de determinados ataques que justamente olham, né, eles focam nessas vulnerabilidades relacionadas à autenticação nesses equipamentos. Além disso, um aspecto bastante importante, né, e já refletindo diversas discussões e também o próprio mercado, foi feita uma alteração no conteúdo mínimo que as políticas de segurança cibernética têm que ter, né, além de ter obrigação de fazer essa governança adequada e criar, manter, né, obviamente implementar uma política de segurança cibernética, o próprio regulamento ele traz um rol de itens que essa política deve contemplar. Esse rol de itens nessa atualização recente ele foi ampliado e essa ampliação ela foca justamente na questão de serviços de processamento e armazenamento de dados e computação em nuvem, então vai focar em cloud computing e também nos data centers, justamente para que a prestadora então avalie
nos casos em que existe essa contratação, né, de um fornecedor, que ela possa avaliar essa capacidade e a compatibilidade, então, desse fornecedor, novamente, com os princípios e diretrizes do regulamento, um mapeamento dos riscos, todos os procedimentos e controles que são adotados para a mitigação desses riscos identificados, e aqui especificamente vai falar, então, que deve abranger, então, as funções críticas da rede, tratamento de dados pessoais, e também quando a localização desses dados ela esteja no exterior, né, que inclusive avalia a complexidade da gestão de incidentes que possam ocorrer. E, finalmente, ainda num outro inciso relacionado, que trata especificamente da avaliação do grau de dependência da prestadora a determinados fornecedores, essa avaliação ela também tem que contemplar esses serviços, né, relacionados aí à questão de cloud computing e data centers. E finalmente, né, a última alteração ela vem justamente para refletir essa nova expansão dos controles. Então, inicialmente o GT Cyber, né, que é justamente aquele grupo técnico que foi criado no âmbito da agência para permitir ser o locus central da discussão de governança de segurança cibernética, né, com todos os atores, de uma forma multissetorial. Ele nasceu com uma composição de plenária, né, específica das prestadoras que eram obrigadas a atender esse controle ex antes, e com essa alteração da própria abrangência desses controles, a gente também tem uma alteração na composição do GT Cyber, que agora, então, vai passar a ser formado, a ser composto por todas essas prestadoras que são objetos do controle ex antes, além de também ter uma estrutura fluida. Tem vários subgrupos com uma participação aí bastante aberta, inclusive a representação da sociedade civil e também da academia. Para finalizar essa questão de regulamentação, é importante citar também que que a Anatel, antes mesmo né, de confirmar, de realizar essa alteração regulamentar que já vinha sendo debatida, né, ainda em meados de 2024, ela reconheceu que, além disso, já era importante startar um outro processo, né? Esse processo de revisão, dessa primeira revisão, ela foi muito focada nos agentes, né? Até pela a própria decisão que aprovou inicialmente o regulamento e determinou a área técnica para começar esse processo e rediscutir a necessidade de ampliação dos agentes que eram objeto desse controle, né, mais próximo da agência e prévio, mas, paralelamente isso, já foi, então, reconhecido que deveria ser iniciado um outro processo, né? Então, assim, o processo de desenvolvimento do regulamento de segurança cibernética, ele nasce lá em 2017, né? Mas, com esses anos, a gente sabe que diversas tecnologias emergentes surgiram, diversas novas dinâmicas no mercado fazem com que alguns temas precisem ser discutidos, né, ou rediscutidos. E com isso, então, ainda no início de 2024, também se aprovou um novo item na agenda regulatória da Anatel, né, para este ano, justamente para avançar em determinados temas, reconhecendo aí que novas tecnologias emergentes têm um grande impacto em segurança cibernética. Uma delas é a questão da inteligência artificial, e também, novamente, para explorar ainda, né, o papel do cloud computing e também dos data centers como infraestruturas críticas para o setor de telecomunicações, e até mesmo a questão da sustentabilidade desses serviços, né, que estão intrinsecamente relacionados ao setor de telecomunicações. Então, em que pese a revisão tenha sido, essa primeira revisão tenha sido finalizada com a aprovação das alterações do regulamento em 4 de julho, a Anatel ainda está num outro processo de desenvolvimento dessa discussão, justamente focada aí, para avaliar se realmente é necessário avançar ou alterar novamente o regulamento, né, considerando esses novos itens que precisam ser debatidos.
Por último, né, se recordar entre os pilares de atuação da Anatel, eu mencionei a questão de conscientização, né, esse foco em pessoas, que é um foco que a gente tem tentado cada vez mais abordar. Vocês vão ver o meu próprio painel de fundo, ele está falando do Outubro Ciberseguro. Outubro é um mês que ele é reconhecido como um mês de conscientização e segurança cibernética em diversos países. E a Anatel tem explorado, então, essa data a temática, já esse é o segundo ano, para realizações que justamente focam, né, nas pessoas, né, em levar essa informação para ter consciência dos riscos e também para adoção de comportamento mais seguro. Com isso, eu posso citar, nós temos o movimento Fique Esperto, que é um movimento multissetorial e que busca também levar essa informação qualificada à população, e ele ultrapassou as barreiras do setor, ele conta também com outros órgãos públicos e também com outras entidades de outros setores nesse processo. Nós temos uma página dedicada à prevenção de fraudes digitais, uma página dedicada, inclusive, à proteção de crianças e adolescentes, e também uma página dedicada a explicar como atuamos em segurança cibernética. Eu convido vocês a conhecerem essas páginas da Anatel. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo muito curto que ele foi elaborado no ano passado também para Outubro Seguro e obviamente ele segue válido, né? E convidar vocês também a conhecer a playlist da Anatel no canal da Anatel no YouTube, uma playlist específica de segurança cibernética, de cibersegurança, com muito conteúdo dos eventos e também dos vídeos que elaboramos para as campanhas. Você já ouviu falar em engenharia social? É uma técnica que golpistas utilizam para manipular você. Eles fingem ser do atendimento do seu banco, de empresa conhecida e até de instituições de governo, como a Anatel. O golpista tenta te convencer, dizendo que você tem algum dinheiro ou outra vantagem para receber, ou pode apresentar um problema, como uma compra em seu nome e a troca do número do seu telefone. E que para que ele possa te ajudar, você precisa passar seus dados pessoais ou bancários, por exemplo. Ele pode tentar te convencer falando que é urgente e que para resolver rápido, você precisa informar seus dados na hora ou baixar um aplicativo. Desconfie se for pressionado. Não forneça informações pessoais, dados bancários ou senhas em conversas suspeitas. Na dúvida, desligue a ligação e entre em contato com a instituição pelos canais oficiais de atendimento. Fique esperto e proteja-se. Pessoal, E com isso eu encerro e agradeço a oportunidade, então, de participar do fórum. É realmente um prazer poder divulgar, né, e compartilhar com vocês todas as iniciativas da Anatel em termos de segurança cibernética e, mais especificamente, atualizações do regulamento. E convido vocês também a visitarem o site da Anatel e também a playlist da Anatel no YouTube. Muito obrigada.